Fala aí galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria. Meu nome é Bruno Alegria. Aqui é o vídeo 3, parte 3, eu mostrando para vocês essas figurinhas aí que nós somos tão apaixonados da DC, feitos pela Mattel, que marcaram uma época gostosa, continuam marcando aí a nossa coleção e são muito legais. Continue aí assistindo aqui a parte 3 do nosso vídeo, eu continuo mostrando as figuras para vocês. Essa minha figura tem uma falha. Qual é? Essa lanterninha aqui não era dessa cor. Essa lanterninha aqui parece branco, mas ela é metalizada. Ela era verde. Eu não sei porque a minha lanterna verde está perdida em alguma caixa. Aí eu encontrei essa aqui e coloquei aqui provisoriamente. Uma figura linda, um metalizado aqui no verde, muito bacana, o que era muito legal para a época. A grande vantagem das figuras da Toy Biz em relação a da Hasbro é que as figuras da Toy Biz eram pintadas. Eu acho que isso traz um valor artístico à figura, principalmente sombreamento das articulações. Eu acho que a Toy Biz era muito rica nisso. Quando você passou para a Hasbro, você teve em algumas figuras a evolução de escultura, em outras não. Por exemplo, o Hulk da Toy Biz eu ainda acho muito melhor. O Hulk Face Off eu acho muito melhor do que os Hulks que saíram depois. O Capitão América eu ainda gosto mais do Capitão América Face Off. E diversas outras figuras eu ainda prefiro os da Toy Biz aos da Hasbro. A Hasbro evoluiu muito em suas esculturas, articulações, na resolução da engenharia da figura, proporções, eu acho que melhorou muito. Mas algumas coisas, eles não... Sabe, algumas esculturas, você tem que... algumas coisas ficaram muito humanizadas. Eu acho que você saiu muito do desenho do quadrinho. Eu acho que a Toy Biz acertava muito em alguns desenhos de quadrinho. Tinha muito a ver com o quadrinho. Ficava às vezes entre um quadrinho e um ser humano real. E aí, assim, tem coisas que eu acho que a Toy Biz foi muito revolucionária, muito. Quem não viveu aquela época não consegue compreender. Pega um Hasbro e diz, a Toy Biz é lixo, é lixo. Não tem essa compreensão, principalmente o pessoal mais novo, que começou a colecionar já na Hasbro. Então, assim, a pintura da Toy Biz era uma coisa legal. A pintura de algumas figuras da Mattel também era muito bacana. Isso se perdeu ao longo do tempo, porque é muito caro em termos de indústria você ter que pintar a figura, você ter que colocar mais pessoas trabalhando. Então isso realmente se perdeu. Tem muita gente que pega um aerógrafo, pega uma figura dessas que sai de He-Man, da Mattel, da Hasbro, pega aquele aerógrafo, aquela pontinha fininha e detalha esses itens inteiros. Pinta principalmente esse sombreamento, joga uma tinta escura primeiro, depois joga uma tinta clara nas partes onde a luz bate melhor. Então essas figuras, para a galera que faz isso, é muito legal. Mas também você ter esse tipo de pintura que para a época era uma coisa muito bacana, bem revolucionária também. Tá aqui o nosso Lanterna Verde, aquele corpo base bem, né, não teve que acrescentar nada, bem legal também. Agora essa figura aqui que eu acho que todo mundo é apaixonado. Eu sou apaixonado, não estou falando nem do personagem, mas do desenho do personagem. O desenho do personagem é algo muito bonito. O Gavião Negro eu acho assim muito marcante. Eu acho que para criança marca muito. É um personagem que é uma figura que é muito bacana. Tem um desenho muito legal. E as asas da Mattel ficaram muito bem resolvidas. Acho que se você comparar, por exemplo, ao Anjo da Toy Biz, a asa tinha que encaixar ali atrás,
era uma asa muito pesada para o personagem, para você colocar ele em pé era complicado, você tinha que colocar ele preso naquela base, senão ele caía. A Mattel resolveu muito bem essa asa. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, tem um eixo aqui que poderia ser escondido. Isso aqui não foi bem resolvido, mas você coloca o personagem em pé e a asa abre, ó. Ela tem aqui uma gradação aqui, você pode colocá-la nessa posição e você suspende, ela fica. E ela fica firme nessa posição, ó. Ela não cai. Isso é muito bem feito, isso é muito legal. Ó, você desce, ó, ela encaixa aqui. Viu que legal? Isso foi muito bem resolvido, muito bem feito. Então você abre bem a asa, você pode colocar até assim, ó, bem aberta, a figura fica enorme, fica grandona, ó. E se você colocar aqui, ele fica tranquilão, não cai. Isso é muito show de bola, é muito bacana. Aqui a Mulher Gavião, a mesma coisa, uma figura bem feita, uma face bem legal, um corpo normal assim, também bem feito, o mesmo tipo de bumbum, muito chapado, não é um bumbum feminino, mas tudo bem. A asa resolvida da mesma forma, pino e abre aqui. Muito bacana também, muito legal. E a mesma asa, estão vendo? Mesmo tamanho de asa, aparentemente é o mesmo tamanho, né? Mas que não pesou para a figura feminina ter uma asa do mesmo tamanho da figura masculina. Ficou legal. Ela vinha também aqui com essa lança, estava caidinha ali. Vamos acelerar um pouquinho. Batman e Robin. Eu tinha mostrado a questão do tamanho do corpo do Robin, que é bem menor. Uma excelente escultura. Eu tenho ele na outra versão também, que seria, vamos dizer assim, mais clássicas cores, mas eu adoro essas cores também. Acho muito bonito, uma boa face, um cabelo muito bem feito, uma capa muito bem feita também, tudo muito bem detalhado, muito bacana. E aqui o Batman. Curioso, eu tinha esse Batman aqui, que era muito raro, eu custei muito a conseguir, me arrependi depois. Eu tinha esse Batman com esse corpo, essas cores, porém uma cabeça diferente, uma head diferente. E aí, na outra, ele estava com a boca fechada, que é exatamente a mesma escultura que eu tenho de outra figura ali, que depois eu vou mostrar para vocês. E eu adoro figura que demonstra assim, raiva, coisa assim, que eu gosto de botar os bonecos lutando. E aí, pô, eu queria botar esse Batman lutando, e eu tenho até uma foto, depois se eu encontrar, o meu Batman antigo, ele tá dando um chute num predador. Por quê? Na época eu vi, tinha aquela revistinha Batman versus Predador, né? E eu vi um filme no YouTube feito por um cara, um filme particular de uma pessoa comum, que o cara se vestia de Batman, ele pulava de um telhado, ajoelhava assim no chão, quando ele se erguia, a capa estava assim em cima de uma água, e vinha aquele desenho da capa assim recolhendo, e ele lutava com o predador. Aquele filminho particular, que apareciam os aliens depois, aquilo marcou época, porque ficou melhor do que qualquer filme que a DC lançou, assim, feito por um cara, aquilo ali, e ficou melhor do que qualquer filme da DC. Você ia no cinema e os filmes, a galera, pô, foi legal, ficava assim um mais ou menos, ninguém gostava de fato. Como muitos filmes da Marvel também, os primeiros não eram tão legais. E assim, um filme ali que o cara botou no YouTube era sensacional. Eu botei aquele meu Batman lutando com o Predador e com os aliens ali também, que eu tinha uma coleção legal, bem desenvolvida da McFarlane e da NECA, de Alien e Predador. E aí comprei esse outro aqui e botei junto com esse conjunto, e o outro ficou lá com os Predadores. Aí, cara, eu resolvi vender meus Predadores e os Aliens.
e aí aquele foi junto. Na verdade eu devia ter trocado, eu gostava mais daquela face, apesar que essa face aqui também é muito legal, é muito bonita. Ele assim com aquela cara de raiva. Mas eu gostava inclusive aqui dessas bolsinhas aqui, do cinto, eu gostava mais do outro. Uma capa muito bem feita, a mesma escultura de capa, de corpo, só mudou a cabeça do outro Batman que eu vou mostrar para vocês e daquele outro que eu me desfiz, exceto essas bolsinhas aqui que eles mudaram, que eu acho que mudou um pouquinho. As duas são bonitas, não mudou para pior não, as duas são bonitas, só são diferentes, vamos dizer assim. Aqui a nossa Mulher Maravilha. Cara, essa figura, na época, eu paguei uma fortuna que vocês não têm ideia. Vocês não fazem ideia na dinheirama que eu paguei nessa figura aqui. Aí depois, o AliExpress lançou ela como uma falsificação. Só que muito bem feita. Então o preço naturalmente dessa aqui deve ter caído. Eu nunca parei para conferir. Mas ela se tornou, eu não consegui comprar quando ela saiu. Ela se tornou rara pra caramba, cara. Eu comprei essa figura aqui na caixa, lacrada, e eu lembro, eu não me lembro o preço, mas eu me lembro que foi muito caro mesmo, assim. Eu lembro que a figura danada de cara, e depois você encontra ela aí com uma certa facilidade nos dias de hoje. Pelo menos eu tenho a figura original. Pelo menos essa aqui é original de fato. Como eu disse, para a época, uma excelente escultura de face, os cabelos muito bem feitos, o corpo, um corpo que a gente pode dizer legal, bacana. Eu acho que a gente sempre espera dessas figuras um corpo mais atlético, mais sensual, um bumbum meio chapadinho também, né? E aí eu vou fechar com um personagem que eu vou dizer para vocês, assistam meu vídeo sobre conservação de figuras de ação. Sabe por quê? Porque essa figura aqui eu não conservei. Essa figura aqui, na minha coleção, tinha um outro Superman. Aí quando eu comprei esse aqui, eu não retirei daquelas figuras ali, e aquelas figuras ficavam protegidas. E aí eu deixei esse aqui exposto ao tempo, vamos dizer assim, fora de um nicho fechado com uma proteção contra a umidade. Isso aqui não foi sol, isso aqui foi umidade. As pessoas não sabem, as pessoas acham que só o sol queima o plástico da figura, ou a luz, ou a luminosidade. Isso aqui não foi. Isso aqui foi umidade, porque ele ficava dentro de um armário que não pegava luz. E aí, ó, como é que ficou? Não sei se vocês vão conseguir ver. No vídeo não aparece tanto, mas a diferença do braço para o peito é imensa na cor. Olha aqui na perna como dá para ver. Na perna dá para ver melhor. E foi uma figurinha que eu paguei um dinheiro na época, porque eu achava que a escultura de face estava melhor do que a outra. A capa era um pouquinho mais curta. Eu gostei mais dessa capa mais curta do que a capa que encostava no chão. É um corpo base, a mesma coisa, mas é uma figura que, puxa vida, você guarda por tantos anos e acontece isso. E aí, por exemplo, essa aqui é uma coleção que eu estou pensando nos dias de hoje em me desfazer. Por quê? Porque ela está guardada ali em cima, lá no fundo da prateleira. Essa prateleira aqui tem 30 e poucos centímetros de profundidade. Então, eu coloquei outras figuras na frente e ela está lá no fundo. E aí eu vou transferir agora essas figuras para um outro local, que eu abri aqui e retirei o local onde ficavam umas revistinhas minhas. E vou colocar ali. Mas, poxa, eu resolvi que eu não vou montar a minha estante. Já conversei com vocês isso nos meus vídeos. Não vou poder montar, não é o que eu queira. Justamente para espalhar um pouco mais essas figuras e elas aparecerem mais. Eu consegui tirar minhas coleções das caixas. Ora, se elas não estão aparecendo, estão ali no fundo, daqui a pouco elas vão para dentro de uma caixa,
De repente é melhor me desfazer e reduzir a minha coleção provisoriamente até eu resolver meus problemas, e aí futuramente eu compro de volta quando eu tiver condições de montar uma estante legal. Aí você vai vender, desvaloriza muito a sua figura, né? Desvaloriza bastante. Eu acho que isso aqui não tem jeito de resolver. Se você souber de alguma forma de resolver, eu já vi até pessoas quando a figura ficando, por exemplo, eu vi um tanque de guerra, meu ficou fosco, perdeu ali aquele brilho, ficou meio esbranquiçado. Aí um cara falou, cara, isso com secador de cabelo resolve. Então às vezes tem umas dicas assim muito interessantes. Não sei se isso aqui dá para resolver. Então conserve a sua coleção. Conserve. A cidade é muito seca, é muito quente, é muito úmida, é muito ensolarada, é muito sei lá o que. Procure adequar os seus nichos ele tem que estar sempre numa média. Então a conservação das figuras, elas têm que estar dentro de uma média ali. Se é muito seco, tem que ter um pouquinho de umidade. Se é muito úmido, tem que secar um pouquinho ali o ar, diminuir a umidade do seu nicho ou do seu ambiente. Se tem muito sol, tem que diminuir um pouco essa luminosidade. A coleção está pegando sol direto ali, você tem que colocar uma proteção, não pode pegar sol direto. Muito calor também é prejudicial às articulações, assim como muito calor, um troço muito seco é ruim para a parte, por exemplo, de borrachas, né? Então tudo isso é prejudicial. Então você tem que estar sempre conservando a sua coleção, sempre tomando cuidado para que o item não estrague assim e fique tudo bacana, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tanto é ruim você ter um item na sua coleção que não está bonito, não está legal, quanto também é ruim se você precisar vender um dia, você se desfazer do item. Assim, é óbvio que, poxa, isso também faz parte da sua história. O item ali fica amarelar e tal, né? Nós não vamos morrer por causa disso. Mas procure conservar e tal, para que aquilo fique vários anos contigo bonitinho, legal. Então é isso aí. Então aí tá aí essa coleção linda, bonitinha. Sou apaixonado, acho que realmente fez história aí. E que bom, né, que a gente se diverte com esses itens. Contem para mim aí nos comentários se vocês têm alguns itens ou tem uma coleção legal, bem desenvolvida. A minha, eu já tive algumas coisas legais, fui reduzindo até chegar nessa galerinha aqui, que são os principais, assim, mas tem muita coisa legal da DC. Tem muita coisa bacana. Me conta aí qual foi o seu primeiro, se você tem, se você conserva essa coleção, se você mantém. É muito bacana, é muito legal saber de vocês o que vocês têm das suas coleções, porque o bacana é ver a paixão das outras pessoas também que têm por suas coleções. Isso é que é show de bola, e aprender também com a galera aí que curte, tá bom? Um beijo grande do Alegria.